Campina Grande, sexta-feira, hoje dia 1º de dezembro. Afinal, estamos chegando na reta final de mais um ano. Daqui a 30 dias, nós estaremos dando um adeus ao ano de 2023. Hoje comemora-se o dia da luta contra a AIDS, o dia do imigrante e dia também do numismata. Eu gostaria de lembrar a todos que nesse Dia Mundial da Luta contra a AIDS, essa doença que está realmente dizimando ainda centenas e milhares de pessoas em todo o mundo, é devido àqueles que praticam o ato sexual de forma totalmente errônea, errada, arbitrária, contrária à natureza. E muitos apanham ou contraem essa doença através das relações sexuais ilícitas. Por isso, recomendamos que aqueles que desejarem estar livre desta doença, faça a sua parte. Abstenha-se de praticar todo ato de sexualidade ilegal. E aí você estará realmente evitando de ser mais uma vítima da AIDS. Ouviremos dentro de instantes o pastor Antônio Júnior trazendo a conclusão da mensagem que nós ouvimos ontem, ministrada por ele. E você também ainda ouvirá a Orquestra Louvores Eternais, que esteve abrilhantando o culto de ações de graças pelo 52º aniversário da nossa igreja e o 43º aniversário do conjunto Saracali, conjunto coral Saracali. Você, portanto, vai ficar agora com esta música interpretada pelo grupo de louvor Louvores Eternais, a orquestra da Assembleia de Deus do Jardim Paulistano.
se aquietar. Tu és servo do Deus que é fiel, que é fiel. Pode até o inferno se levantar, pode alguém te caluniar, mesmo assim não irá conseguir impedir a vitória que Deus tem pra te dar. E a ideia aqui de Paulo é muito clara. Ele diz que os irmãos não estão sob o poder das trevas, porque eles estão firmados e confirmados naquele que garante ter pago todo o preço em relação à ira de Deus. E a analogia aqui citada de Paulo é muito clara. Ele faz a analogia comparando as pessoas ímpias que estão nas trevas e os crentes que estão na luz. Os que estão nas trevas não vê nada, porque está escuro. Mas os que estão na luz, vê tudo, vê toda a revelação, tem clareza, tem fé, está confirmado. Vamos caminhando, porque está tudo claro. Glória a Deus. E aí no verso 5 ele diz: porquanto vós todos sois filhos da luz. Eita, aleluia. Vocês, crentes, são filhos da luz. São filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. O nosso pensamento é diferente do pensamento das trevas. Aleluia. Isso quer dizer, irmãos, que todos que receberam a graça soberana, que agora faz parte da família de Cristo, são luz. E aí João, escrevendo no capítulo 12 do seu evangelho, verso 36, diz: creiam na luz, enquanto ainda é tempo. Desse modo vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer dessas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. Então, dentro dessa realidade incrível, fantástica, confortadora, de que os crentes são da luz, Paulo vai trazer uma exortação para todos, incluindo ele, Silas e Timóteo. E ele usa o jogo de palavras. Quando ele inicia dizendo, vós, nesse momento agora, a partir do versículo 6, ele inclui a si, a Silas e a Timóteo que está com ele, e diz: assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Verso 7, ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. E verso 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça, da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Lembra no início que eu disse assim, que a palavra é para todos nós? Foi uma lição dessa aqui, quando Paulo se inclui, e inclui Silas e inclui a Timóteo. Ele está escrevendo para a igreja, mas Deus está falando com ele, e Deus está falando com todos que leem. Aleluia. E a ideia então é que agora todos que são da luz, filhos da luz, precisam atentar para uma necessidade diária. Lembra que a exortação para Paulo, Silas, para Timóteo e para a igreja? Existe então uma necessidade diária. Que necessidade diária é essa? Permanecer acordados, vigilantes e sóbrios. Acordados por quê? Porque quando ele usa a palavra dormir, conforme o texto de Marcos 13:36 que diz que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso, e Efésios 5:14 que diz, pois a luz torna visível em todas as coisas, por isso se diz, desperte você que dorme,
levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará, significa então viver como se nunca houvesse de vir um dia de juízo. Pressupõe-se a existência de relaxamento espiritual e moral. Assim o faz também a descrição das virgens displicentes, que não levaram óleo em suas vasilhas para suas lâmpadas, lá Mateus 25, 3, 8. Dormir ou não dormir, não é? Não se encontre vocês dormindo, quer dizer, estejam sempre preparados, despertados. E aí a expressão ser vigilante vai significar viver uma vida santificada. E esse ser vigilante, além de uma vida santificada, também significa viver uma vida consciente da vinda do juízo de Deus. Então isso pressupõe uma precaução moral e espiritual. É por isso que o pastor, ele tem a obrigação ministerial, sacerdotal, de liderança, de chamar a igreja para o culto, de chamar a igreja para a oração, porque culto, oração, quer dizer que você está vigilante, acordado e sóbrio. O culto é um meio de graça, estabelecido por Deus, decretado por Deus, e não tem ninguém na face da terra que tire isso. O culto, meus irmãos, ele só deixará de ser presencial se houver uma pandemia ou se houver uma perseguição, proibido se fechar, se cerrar as portas. Mesmo assim, a gente pode se reunir em casa, ou nas cavernas, ou nas garagens, ou em qualquer outro lugar. Porque o culto, ele sempre vai existir, a adoração, ela sempre vai existir. Por quê? Porque nós estamos acordados, vigilantes e sóbrios. Então, ser sóbrio significa estar cheio de ardor moral e espiritual. Porque não viver entusiasmado por um lado, nem diferente por outro, faz com que a gente ande capengando. Então, ser sóbrio é ter a consciência o tempo todo, a fervorosidade o tempo todo, moral e espiritual. É um combinando com o outro. Essa fervorosidade moral é justamente a nossa vida ilibada, a nossa integridade, a nossa santidade. E espiritual é nos exercícios espirituais que nos fortalecem, que nos levam para a eternidade, como Paulo disse, escrevendo a Timóteo. Primeira Pedro, capítulo 4, verso 7, o apóstolo diz assim: o fim de todas estas coisas está próximo, portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Ou seja, nós precisamos fazer os nossos deveres e cumprir o nosso ministério. E cumprir os nossos deveres, irmãos, necessariamente, aprenda em nome de Jesus, não é estar no púlpito. Não é estar no púlpito. Cumprir o nosso ministério é vir cultuar ao Senhor. Você sentado agora, cultuando ao Senhor, você está cumprindo o seu ministério. Mas se você tem dons e talentos que podem ser utilizados no culto, você vai ser utilizado. E se a igreja não tem interesse de vir para o culto de oração, de vir para o culto de doutrina, tem alguma coisa errada na igreja. E eu preciso que Deus me diga o que é. Porque jogar a culpa na igreja, para mim é muito fácil, a culpa é de vocês. Mas o que é que eu estou fazendo como pastor? O que é que eu estou realizando como pastor? O que é que eu não estou fazendo como pastor, como a minha obrigação?
E eu louvo a Deus por essa coisa que Deus colocou na minha consciência. É de fazer a minha meia-culpa. É tanto que raramente você vai ver eu reclamando de vocês aqui em cima. Raramente. Raramente. Mas eu sei que existem comunidades que culto após culto, reunião após reunião, o pastor é o tempo todo jogando toda a carga em cima da igreja. É culpa de vocês não vêm, é porque vocês estão brigando, é porque é isso, é porque é aquilo. Mas o que é que eu estou fazendo? Qual é a minha responsabilidade? O que é que eu posso fazer para que atraia as pessoas para a palavra? Eu penso assim. Eu me preocupo com isso. Mas na hora de lhe chamar a atenção e dizer que o erro também está com você, eu vou dizer. Amém? E não foi muito amém não. Paulo, quando escreve o 2 Timóteo capítulo 4 verso 5, ele diz: você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Paulo escrevendo ao pastor Timóteo: você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o mistério que lhe foi confiado. Então eu penso, irmãos, baseado aqui que Paulo está nos revelando, que aquilo que era necessário da parte de Deus fazer para que os seus filhos pudessem viver uma vida acordada, vigilante e sóbria, foi feita. Então ele exorta, presta atenção, ele exorta a igreja: vocês têm que estar acordados, vocês têm que estar vigilantes e vocês têm que estar sóbrios. Aí talvez a igreja perguntasse: sim, o que foi que Deus fez? O que foi que o Senhor fez para que eu permanecesse sóbrio, vigilante, acordado, em meio a tanta situação difícil na minha vida, em meio à ansiedade, em meio à perseguição, em meio aos xingamentos, em meio aos apontamentos? O que foi que o Senhor fez? Aí Paulo responde, verso de número 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aponta logo, Paulo dá logo, né? Toma aqui a cruz. O que era necessário fazer, Deus fez. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar cada um de nós. Ele derramou seu sangue, sangue do inocente, verteu-se na cruz para expiar os nossos pecados. Então aquilo que era necessário Deus fazer para que estejamos acordados, vigilantes e sóbrios, Deus já fez. Glorificado seja o nome do Senhor. Verso 10: que morreu por nós para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ele já fez a obra, aquilo que era necessário já está feito. Então em Cristo Jesus eu posso continuar acordado, em Cristo Jesus eu posso continuar vigilante, em Cristo Jesus eu posso continuar sóbrio, esperando a sua volta, porque aquilo que era necessário fazer, Ele já fez. Isso quer dizer que o diabo não tem mais domínio sobre a minha vida. Isso quer dizer que nem a minha carne tem domínio sobre a minha vida, porque agora o Senhor da minha vida é Jesus Cristo. E é Ele que diz o que eu devo fazer. E quando Ele diz o que eu devo fazer e eu faço o que Ele diz para mim fazer, eu vivo uma vida sóbria, acordada, vigilante. Aleluia. E Ele pode apontar a qualquer momento, porque eu estou sóbrio em Cristo Jesus. Quem me garante a minha salvação é Cristo. Aleluia. Então a obra foi completa. Deus não deixou nenhuma brecha. Ele nos capacitou pelo seu Espírito a viver uma vida de santidade, a agradá-lo. Não duvide, irmão, entenda e creia. Enquanto os homens inventam em suas cabeças as mais engenhosas formas de garantir um futuro, nada pensado se compara à obra que Deus pensou e realizou por meio de Jesus Cristo. E outra, essa obra ela foi completa, está completa, não precisa de mais nada. Se antes nós precisarmos imolar um cordeiro mensalmente ou anualmente, meu Deus, Paulo disse, Jesus morreu na cruz, o cordeiro pascual já foi imolado.
A obra está completa. Foi perfeita. E aí Paulo termina dizendo assim para os irmãos, a mesma coisa que ele disse no capítulo 4, verso 10. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Essa outra expressão, né? Como também estáis fazendo. A igreja tem essa responsabilidade de edificar um ao outro, de levantar um ao outro, de alertar um ao outro. E mesmo que seja difícil edificar a vida do irmão, porque às vezes edificar a vida do irmão é dizer que ele está errado, que ele se comportou errado, que ele se utilizou-se de um comportamento errado. Mesmo que a gente diga, mas é difícil porque o irmão não aceita, fica com raiva, se intriga, mas tem que ser feito. É preciso ser feito, porque isso é uma ordenança. Consolai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros. Tem que acontecer. E mesmo quando errar num conceito, você pode voltar atrás, você pode pedir perdão. Não é demérito. Eu sempre digo esse exemplo, e digo de novo, vou dizer de novo. Uma vez eu acusei minha filha, ela tinha uns 4 anos, 3 para 4 anos. Eu acusei ela de fazer uma coisa, ela olhou para mim com aquele olhão dela, entristecido, parecendo o olhar do gato de botas. Disse, foi eu não, papai. Disse, foi você. E ela chorou, disse, foi eu não. Depois eu descobri que não foi ela. Aí pronto, lá vai eu, né? Senta aqui, minha filha. Eu quero lhe pedir perdão, porque eu lhe acusei, você não fez isso, tal. Minha filha hoje tem 13 anos. Ela não dá um passo sem que a mãe dela diga vá ou não vá, de tão obediente que ela é. Chega a constranger a gente. Porque às vezes ela está bem alegre para fazer alguma coisa, vai fazer, aí ela não, e ela obedece. Mas eu penso que a gente, quando comete uma injustiça, a gente vai ali e ajeita a injustiça. Isso reflete na vida futura de uma pessoa. Isso reflete na igreja também. Não é demérito chegar e dizer, eu errei, me perdoe. Não é demérito. Amém? Mas edificar uns aos outros e encorajar uns aos outros com conforto que é encontrado então os parágrafos anteriores. Conforto esse como o contido em promessa como essa. Vocês não estão nas trevas. Vocês são todos os filhos do dia. Porque Deus não nos destinou para a ira, e sim para a obtenção da salvação através de Jesus Cristo, para que possamos viver em comunhão com Ele. Os crentes de Tessalônica estariam fazendo então uma valiosíssima obra pessoal, edificando-se reciprocamente, porque a igreja, como também os crentes individualmente, constitui o edifício de Deus, o templo de Deus, como Paulo escreveu aos Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, quando ele disse: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Irmãos, a incerteza de nossa parte do dia e hora do retorno de Cristo é uma razão para a vigilância. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Mateus 24, 42. Outra razão para a constante vigilância é a presença de inimigos visíveis e invisíveis que ameaçam o rebanho. E Pedro, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 5, verso 8, diz: estejam atentos,
Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, a procurar de alguém para devorar. E ser vigilante significa estar espiritualmente desperto. Apocalipse 16:15. Eu virei inesperadamente, como um ladrão. Feliz é aquele que me espera alerta e mantém puras as suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. E isso implica o hábito da oração regular, inclusive de ações de graças. Irmãos, precisamos então ter uma vida sóbria, viver de maneira profunda. É necessário, irmãos, mergulhar mais fundo, descobrir os mistérios ainda ocultos do nosso próprio ministério. Nossos prazeres, irmãos, não são primariamente os dos sentidos, como os prazeres do ébrio, por exemplo. Porém, o nosso prazer se encontra na vontade de Deus. Nós não somos, de forma alguma, um filósofo, um estoico. Ao contrário, com uma medida plena de alegria e gozo, nós confiamos no retorno do Senhor. E Pedro, escrevendo na sua primeira carta, ainda no capítulo 1, verso 13, ele diz: portanto, preparem sua mente para a ação e exercite o autocontrole. Deposite toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. E eu termino aqui dizendo a seguinte coisa, irmãos: jamais, e é algo que Deus colocou para dizer agora, perto de novembro, perto do final do ano. Que bom que tivesse mais pessoas aqui hoje. Mas eu sei que tem pessoas que não estão aqui hoje, membros da igreja, que estão assistindo novela, que estão assistindo jornal, que estão jogando videogame, que estão fazendo exercício físico, na academia ou correndo. Deus quis falar com você. Jamais fuja dos seus deveres. Jamais fuja dos seus deveres. Agradecemos a você, internauta, telespectador que esteve conosco, e eu quero convidá-los para que estejamos juntos na próxima segunda-feira. Mas, se nesse domingo você desejar fazer uma visita à Igreja do Calvário, a nossa igreja está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Nós temos culto de oração sempre às terças-feiras, culto de doutrina, estudo bíblico, sempre às quintas-feiras. Aos domingos, às 9 às 11 horas, temos EBD, Escola Bíblica Dominical. Venha estudar a Palavra de Deus conosco. E à noite, às 18 horas, culto divino. Então você está convidado a fazer-nos uma visita, o que muito nos honrará. Desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana e esperamos estarmos juntos na próxima segunda-feira, se Deus quiser.